dando prosseguimento ao item 2 da introdução, a autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma criação puramente humana, só teria por garantia as luzes dos que a criaram. Acontece que ninguém na Terra poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que revelaram a doutrina se manifestassem a um único homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido deles os ensinamentos. Abre parênteses meu, como aconteceu com inúmeros reinados anteriores à época da codificação. Fecha parênteses. Admitindo-se uma perfeita sinceridade, poderia ele convencer perfeitamente as pessoas do seu meio, poderia ter seguidores, mas jamais chegaria a reunir todo o mundo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Por isso, encarregou os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a ninguém o exclusivo privilégio de ouvir suas palavras. Um homem pode ser iludido, pode iludir-se a si mesmo, mas não se pode enganar milhões de pessoas que veem e ouvem a mesma coisa. Abre parênteses. É óbvio que a gente está falando aqui de uma questão de pensamento, de filosofia, né? Talvez até de seita, dependendo como a gente entenda, né? Normalmente, essas situações não são possíveis de se chegar a enganar milhões de pessoas ao mesmo tempo, tá? Eu abro esse parênteses porque nós não estamos falando de política, ok? Nós estamos falando de religiosidade. Fecha parênteses. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecer multidões. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Mais um parênteses meu. Todo mundo sabe que na época da chamada Santa Inquisição, que de santa não teve nada, inúmeros livros foram queimados para que as pessoas não tivessem acesso ao conhecimento, né? Existem vários lugares do mundo em que livros são queimados, livros são modificados para se servir a interesses escusos, tá? Interesses inadequados. E aqui está contando o seguinte, que no caso, né, quando foi feito o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, houve também uma situação assim na época na França de ter alguns livros queimados. E aí ele fala o quê? Pode-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos, que são os enviados de Deus para mandar essa mensagem, tá? Então, assim, mesmo que se resolva queimar todos os livros, os enviados continuarão existindo e têm condições de vir e ditar novos livros para serem escritos. Acontece que, queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina espírita não seria atingida, pois ela não está na Terra. Surge de todos os lugares e qualquer pessoa pode beber dessa fonte. Se eu não me engano, teve um trecho, né, que Jesus dizia a respeito dessa fonte de água viva, né? Se faltarem os homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos, que alcançam todo o mundo e aos quais ninguém pode atingir. E em vista disso, os próprios espíritos fazem a propagação do espiritismo com a ajuda de incontáveis médiuns que surgem de todos os lados. Se houvesse somente um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido.
e o próprio intérprete, independentemente de qualquer classe a que pertencesse, seria motivo de desconfiança por parte de muitas pessoas. Nem todas as nações o aceitariam, enquanto os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, com todas as pessoas, todas as seitas e todos os grupos são aceitos por todos. Seitas aqui eles entendem como conjunto de pessoas que seguem a mesma doutrina. O espiritismo não tem nacionalidade, independe de cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, pois qualquer um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era preciso que assim fosse, para que todos os homens se sentissem convocados à fraternidade, um conceito que anda meio perdido na mídia, mas que cabe a nós relembrar o que se trata. Se não fosse posto sobre um terreno neutro, ele teria alimentado as desavenças ao invés de abrandá-las. Você não vê ninguém do espiritismo incentivando ninguém a pegar armas e defender a sua religião. Você não vai ver ninguém tentando impor o espiritismo a goela abaixo de ninguém. Você não vai ver ninguém tentando violentar pessoas, abusar, maltratar, torturar pessoas para impor o espiritismo a outrem. Isso não vai acontecer. Isso acontece com outras religiões. Inclusive, no meu canal Messênia Cristina Munhato, eu enviei um vídeo sobre isso e o YouTube excluiu meu vídeo, removeu meu vídeo, tá? Então, assim, para que ninguém soubesse de coisas absurdas que acontecem no mundo. Vamos dar andamento. Na universalidade dos ensinamentos dos espíritos, está a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. A voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos para chegar aos ouvidos de todos. Mas eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os lugares da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los a todos de forma igual, dos mais simples de entendimento aos mais sábios. Ninguém é deixado de lado. É uma vantagem que nenhuma das doutrinas que já apareceram até hoje possui. Resulta que, se o espiritismo é uma verdade, ele não teme a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, visto que nenhuma destas coisas podem atingir os espíritos. Então, não existe tsunami que vai acabar com a doutrina espírita. Mas esta não é a única vantagem que resulta desta posição excepcional. O espiritismo tem também uma poderosa garantia contra as divisões que poderiam nascer, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um obstáculo, mas trazem em si mesmas o remédio ao lado do mal. Tudo o que aparecer que foi contraditório, a gente tem a obrigação moral de analisar com o crivo da razão, como nos diz Kardec, e deixar de lado quando for muito absurdo. Sabe-se que os espíritos, devido à diferença de conhecimento que têm, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, pois não é dado a todos penetrar certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua purificação, e a maioria dos espíritos não sabe mais do que os homens. Aliás, sabe até menos do que alguns deles. Há entre os espíritos, como entre os homens, presunçosos, pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, sistemáticos, que tomam suas ideias como verdadeiras, e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e preconceitos terrenos. Sabe-se também que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e se identificam com outros homens para fazer aceitar suas utopias, ou seja, suas ideias fantasiosas.
É fundamental considerar que, para tudo que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter terão um caráter pessoal sem garantia de autenticidade e devem ser consideradas como opiniões exclusivamente pessoais deste ou daquele espírito e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro exame ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos é, sem dúvida, o da razão. Portanto, toda teoria que contrarie o bom senso, a rigorosa lógica e os dados positivos que já possuímos deve ser rejeitada, mesmo que esteja assinada por qualquer nome respeitável. Mas em muitos casos, este exame ficará incompleto em virtude da insuficiência de conhecimento de algumas pessoas e da tendência de muitos em considerar sua própria opinião como único árbitro da verdade. Nesta situação, como procedem os homens que não confiam de forma total neles mesmos? Levam em consideração a opinião da grande maioria, tomando-a como guia. É dessa maneira que devemos proceder em relação ao que dizem os espíritos, já que eles mesmos nos fornecem os meios deste controle. Então, o que Kardec diz? Que tudo que for falado pelos espíritos, a gente tem que passar pelo crivo da razão e tem que verificar a possibilidade de autenticidade do que está sendo dito. A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações feitas espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos princípios básicos da doutrina espírita. A experiência demonstra que quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, em diferentes lugares ao mesmo tempo, e de uma maneira idêntica, se não pela forma, pelo menos pelo conteúdo. Portanto, se ocorrer a um espírito formular uma teoria personalizada, baseada em suas próprias ideias e longe da verdade, pode-se estar certo de que essa teoria ficará circunscrita e limitada e cairá diante da unanimidade das instruções vindas de todas as partes de maneira idêntica, como já demonstraram vários exemplos. Esta unanimidade que fez cair todas as teorias parciais que surgiram na origem do Espiritismo, época em que cada um explicava os fenômenos à sua maneira, antes mesmo que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o damos por verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: acreditai em tal coisa, pois estamos vos dizendo. Aos nossos próprios olhos, a nossa opinião é apenas uma opinião pessoal que pode ser verdadeira ou falsa, visto sermos tão falíveis quanto qualquer outra pessoa. Não é porque um princípio nos foi ensinado que devemos torná-lo por verdadeiro, mas sim porque ele teve a aprovação geral. Aqui, gente, um pouquinho antes, deixa eu ver onde é que tá isso aqui. Tem uma nota do editor a respeito do que significa obsessão. Que agora eu perdi no texto, onde é que estava? Aqui, achei. Que fala aqui em cima: é evidente que se ele está sob o domínio de uma obsessão ou em sintonia com um espírito mistificador, este espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Bom, o
que se trata da concordância dos ensinamentos dos espíritos, que seria o melhor dos controles, tá? Então, aqui, obsessão, gente, é a influência de um espírito desencarnado, malévolo, sobre o encarnado. Tem um livro muito bom de Bezerra, né? Eu não me recordo o autor encarnado, que chama Dramas da Obsessão. Ele fala muito bem sobre os tipos de obsessão. Se eu não me engano, no livro dos espíritos e no livro dos médiuns também tem trechos que explicam sobre os tipos de obsessão. Porque a obsessão, gente, ela pode se dar de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, tá? E o malévolo, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, porque assim, de acordo com os ensinamentos, o obsessor e o obsediado, eles se revezam. Encarnação após encarnação, eles se revezam. Por falta de perdão, por falta de amor. Então, é um círculo vicioso. Então, o que hoje é mal pode ter sido bom na última vida e pode estar simplesmente tentando se vingar daquele que foi mal para com ele antes. Tá? Na posição em que nos encontramos, recebendo as comunicações de cerca de 1.100 espíritas sérios, espalhados pelos diversos pontos do globo, temos condições de analisar os princípios sobre os quais esta concordância se estabelece. Essa observação é que nos tem guiado até agora e guiará novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar. Gente, é só um detalhe. Kardec está dizendo aqui, e guiará novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar. Kardec, com essa frase, exclui a chamada pureza doutrinária, tá? Para os espíritas ortodoxos. A prova está aqui. É assim que, ao estudarmos atentamente as comunicações vindas de diversas partes, tanto da França quanto do estrangeiro, reconhecemos na natureza toda especial das revelações que é uma tendência para se entrar num novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo à frente. Isso foi verdade em 1850, na época que foi lançado esse livro, e isso continua sendo verdade hoje. Essas revelações, às vezes feitas com palavras de sentido oculto, muitas vezes passaram despercebidas pelos que as receberam. Muitos outros acreditaram tê-las obtido com exclusividade. Tomadas isoladamente, elas seriam sem valor para nós. Apenas a coincidência lhes dá a seriedade. Depois, chegado o momento de revelá-las à luz da publicidade, cada um se lembrará de ter recebido instruções de mesmo teor. É este movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência de nossos guias espirituais que nos auxiliam a julgar a oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Bom, tá super bem explicado como Kardec codificou, né? Este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que se encontrará daqui para frente o critério da verdade. O que fez o sucesso da aceitação da doutrina espírita, formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, foi que em toda parte, cada um pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação dos ensinamentos que estes livros contêm. Se os espíritos tivessem vindo de todos os lugares a contradizê-lo, estes livros teriam já há muito tempo sofrido o destino de todas as criações fantasiosas. O próprio apoio da imprensa não salvaria do naufrágio, mas embora não tendo contado com esse apoio, eles rapidamente abriram seus caminhos e avançaram com segurança. Isto ocorreu porque tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou em muito a má vontade dos homens. Assim será com todas as ideias vindas, quer dos espíritos, quer dos homens, que não puderem suportar a prova deste confronto, cujo poder não há quem possa contestar.
Eu tenho um amigo que ele fala que não existe boa vontade, existe vontade soberana. Porque dependendo do que se trata, todas as vontades podem ser consideradas boas. Mas a gente precisa ter uma vontade além da chamada boa vontade, que é a vontade soberana, que nos faz nos movimentar e fazer alguma coisa diferente nas nossas vidas. Suponhamos, portanto, que agrade a alguns espíritos ditar, com título qualquer, um livro de sentido contrário. Suponhamos ainda que com uma intenção agressiva, com a finalidade de desacreditar a doutrina, a malevolência faça surgir comunicações apócrifas, ou seja, falsas, sem autenticidade, sem nome. Que influência poderiam ter estes escritos se são desmentidos em todos os lugares pelos espíritos? É da adesão destes últimos que seria preciso se certificar antes de se lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao de todos, existe a distância que vai de uma unidade ao infinito. Que poder teriam até mesmo todos os argumentos dos difamadores sobre a opinião das massas, se milhões de vozes amigas vindas do espaço vêm de todos os cantos do universo e no seio de cada família, contradizendo os difamadores e confirmando os princípios espíritas com clareza. A experiência sobre este assunto já não confirmou a teoria? Em que se transformam todas essas publicações que deveriam supostamente destruir o espiritismo? Qual foi a que pelo menos lhe diminuiu a marcha? Até hoje não se tinha prestado a devida atenção a essas questões sob este ponto de vista. Sem dúvida, um dos mais sérios e importantes. É que cada um desses difamadores contou apenas consigo mesmo, mas não contou com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que o espiritismo poderia sofrer pelas seitas, que quisessem se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo ao seu bel prazer. Quem quer que tentasse fazê-lo, desviá-lo de seu objetivo providencial, fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade de seus ensinamentos, farão cair por terra toda modificação que se desvie da verdade. De tudo isto resulta uma verdade fundamental, é que aquele que quisesse se colocar contra a corrente de ideias estabelecidas e aprovadas poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto no presente momento e muito menos no futuro. Todas as vezes que eu começo a fazer uma oração, começo a ler um trecho do Evangelho, eu relaxo num ponto assim que eu fico quase dormindo. Se você está me ouvindo, está me assistindo e você quiser dormir, você fique à vontade. Você pode até colocar a playlist para você dormir, porque o seu espírito vai estar ouvindo o Evangelho. E quando a gente dorme numa palestra, ou fazendo uma prece, ou ouvindo o Evangelho, isso é muito importante para a gente. Isso significa que o nosso espírito precisava realmente se desdobrar para ir aprender mais coisas, ou para ir receber o apoio necessário da espiritualidade. Disso ainda resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina espírita ainda não elucidados não se tornarão lei, mas ficarão isoladas e, por conseguinte, apenas devem ser aceitas com todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí a necessidade de se dedicar a maior prudência em lhes dar publicidade. E no caso de acreditarmos ser útil publicá-las, é importante também apresentá-las como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo em todos os casos necessidades de confirmação. É preciso obter esta confirmação antes de apresentar um princípio como verdade absoluta. Se não quisermos ser acusados de leviandade ou de credulidade irrefletida. Então, vocês percebem que Kardec se cercou de toda a seriedade do mundo para se analisar a doutrina espírita antes de uma publicação. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência e sabedoria. Eles só abordam grandes religiões da doutrina, grandes questões da doutrina, gradualmente, à medida que a inteligência do homem esteja apta para compreender as verdades de uma ordem mais elevada,
E quando as circunstâncias sejam propícias para a emissão de uma nova ideia, gente, gradualmente. Então, o pessoal que acredita na pureza doutrinária provavelmente não acredita no gradualmente, né, gente? Então, olha aqui, Kardec provando mais uma vez. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo. E até agora ainda não o disseram, nunca cedendo à impaciência das pessoas muito apressadas, ansiosas, que querem colher os frutos antes do tempo. Seria inútil, pois, querer adiantar-se o tempo designado a cada coisa pela providência. Os espíritos verdadeiramente sérios negariam sua ajuda, mas os espíritos levianos, que não se preocupam com a verdade, respondem a tudo. Por esta razão que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Espíritos verdadeiramente sérios negariam sua ajuda, como se negam a auxiliar qualquer pessoa que esteja com pensamentos não sérios. Essas considerações sobre os princípios expostos não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência natural das condições sobre as quais os espíritos se manifestam. Evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de espíritos dizem o contrário em outros lugares, conclui-se que a verdade não pode estar com um único ou quase único em sua opinião, pois pretende ter razão sozinho contra todo ser tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Então, se eu estou sozinha me levantando contra a multidão, não faz muito sentido isso. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca decidem de um modo definitivo. Declaram apenas abordá-la sob seu ponto de vista e eles mesmos aconselham a esperar uma confirmação. Por mais grandiosa, bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela reúna desde o início todas as opiniões. As divergências de opiniões que resultam disso são as consequências inevitáveis do movimento que se desencadeia. São mesmo necessárias para melhor ressaltar a verdade. E é útil que tenham lugar no começo do movimento, para que as ideias falsas sejam postas de lado mais rapidamente. Os espíritas que por causa disso têm alguns tremores devem tranquilizar-se. Todas as pretensões isoladas cairão pela forma das coisas diante do grande e poderoso critério da concordância universal, que é o começo deste item, né? A concordância universal. Não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas pela voz unânime dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Também não será um espírito vindo se impor a quem quer que seja. Ortodoxia espírita, doutrina intransigente e intolerante. Bom, será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita, essa é sua força e sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse fixada com um alicerce de base inabalável. Foi por isso que ele não quis pôr essa responsabilidade sobre a cabeça frágil de um homem só. E diante desse poderoso tribunal de sabedoria, como um areópago, tribunal de sábios e literatos em Atenas, onde não se impõem nem as sociedades, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as validades patrióticas, que virão se quebrar todas as posições, todas as ambições, todas as pretensões da supremacia individual, pois nós mesmos não destruímos se quiséssemos substituir nossas próprias ideias pelos seus decretos soberanos. Apenas ele decidirá todas as questões pendentes de interpretação, que silenciarão as discordâncias e dará razão ou não ao céu, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos do que a voz de uma criança abafada numa tempestade. Opinião universal, eis o juiz supremo.
é quem se pronuncia em última instância. Ela é tomada a partir de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem apenas um peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se sobrepor sobre as demais. Nesse imenso conjunto, as individualidades desaparecem. Isto representará uma extraordinária derrota para a vaidade e orgulhos humanos. Esse conjunto harmonioso já se anuncia, e este século não passará sem que ele resplandeça com todo o seu brilho, de modo a eliminar todas as incertezas, pois daqui para frente, vozes poderosas receberão a missão de se fazer ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o tempo esteja suficientemente preparado. Aquele que estiver indeciso, preste atenção entre os dois sistemas opostos e observará para onde se encaminhará a opinião geral. Este será um indício seguro, no sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, e os diversos lugares em que se comunicam é um sinal seguro sobre o qual nós dois podemos tentar. Nós dois, quem somos nós dois? Na verdade, eu quis dizer, é um sinal seguro sobre o qual dos dois sistemas, voltando, é um sinal seguro sobre qual dos dois sistemas será o dominante. Até a próxima.